Os Correios registram prejuízo de 597 milhões de reais no ano passado. Este daí é o resultado mais fresquinho atualizado que saiu aí nos últimos dias de março e agora que nós estamos oficialmente em abril, hoje dia 1º de abril, e isso que eu estou mostrando não é mentira, infelizmente é verdade isso que você está vendo. Prejuízo de mais de 500 milhões de reais. A gente vai trocar uma ideia sobre isso. Afinal de contas, esse foi o primeiro resultado dos Correios no primeiro ano do governo PT. Inclusive, vamos ver como é que são os últimos resultados dos Correios. Por que tem um asterisco aqui no último ano do governo Bolsonaro? Porque todos os anos, tanto do Michel Temer quanto do Bolsonaro, os Correios deram lucro. Só que em 2022, eles apuraram os resultados do ano e aí, quando foram divulgar ali em meados de março, comecinho de abril do ano passado, a nova gestão contabilizou 1 bilhão de reais referentes a processos judiciais, então isso daí acabou afetando os resultados. Então, os resultados operacionais mesmo do Correio foi 1 bilhão e 500 milhões positivo. Mas se você colocar na conta essa provisão que eu acabei de explicar para você, teria sido um prejuízo de 809 milhões de reais. E quando a gente volta mais ainda no tempo, quem que estava no governo antes do Michel Temer? A Dilma. E olha só como é que foram os resultados dos Correios durante a gestão Dilma. Foi realmente uma gestão calamitosa, não apenas para a economia brasileira como um todo, mas principalmente para as estatais que amargaram muitos prejuízo. Mas é curioso que lá na transição do antigo governo Lula lá de 2010 para o início do primeiro governo Dilma em 2011, ainda os Correios tinham lucros, igual você está vendo aqui. Sempre gosto de mostrar para você as coisas como elas realmente foram. Eu prezo pela transparência. Então a gente viu que teve governos do PT em que teve lucro, os Correios, teve governos do PT que foi lastimável e tivemos governos que podem ser considerados aí para o espectro político ideológico brasileiro mais à direita. Michel Temer é considerado centrão, o Bolsonaro é considerado mais à direita, né? Que foram muito bem. Então, feita essa explicação inicial, agora eu pergunto para você o seguinte: qual é a sua opinião sobre os Correios? Depois de tudo que eu mostrei para você, transparente os dados na sua mesa para você poder tomar a sua decisão. Você acha que os Correios devem permanecer sendo estatal ou devemos privatizar? Enquanto você escreve aqui embaixo a sua visão sobre os Correios, eu vou continuar aqui o nosso bate-papo. Os Correios, como você sabe, têm milhares de funcionários. Hoje, se você for somar atendentes, carteiros, dá 86 mil pessoas que trabalham nos Correios. E esses funcionários, eles têm um plano de pensão específico para quem trabalha nos Correios, que se chama Postales. O que aconteceu com esse fundo de pensão nos últimos 10, 15 anos? Refrescar a memória junto comigo aqui, ó. Entre 2011 e 2012, o déficit chegou a 985 milhões de reais no fundo de pensão dos funcionários. Não estamos falando dos Correios. Em 2013, déficit de 936 milhões e em 2014 a projeção era de encerrar em 1 bilhão. Eu digo projeção porque é a data dessa reportagem. Ela foi realizada pela revista Época lá em maio de 2014. Inclusive, em 2014, nós tivemos um grande escândalo dos Postales, uma fraude de 250 milhões de reais que utilizaram o dinheiro do fundo de pensão dos funcionários para comprar dívidas da Argentina e da Venezuela. Em 2016, o fundo foi alvo de operações da Polícia Federal. A Operação Greenfield descobriu inúmeras irregularidades cometidas não apenas na Postales, mas em outros fundos de pensão ligadas a estatais. No ano seguinte, em 2017, teve uma intervenção do xerifão da área de Previdência Complementar no Brasil, que é a Previc. Eles afastaram a diretoria e o conselho. Na época, o Postales tinha 418 mil participantes. Era o maior fundo de pensão lá em 2017. Em agosto de 2019, na última medição oficial, o rombo na Petros, Funcef e Postales chegava a quase 30 bilhões de reais. Os fundos de pensão dos funcionários das estatais sofreram rombos dessa magnitude que eu acabei de mostrar para você. E eles estiveram envolvidos em dezenas de denúncias de fraudes,
aparelhamento partidário, má gestão. Isso que nós estamos falando apenas de fundos de pensão das estatais. Nós não estamos falando especificamente das estatais brasileiras, porque se for para falar tudo que já aconteceu num passado não muito distante, nas estatais brasileiras, esse vídeo vai precisar ter 5 horas. As empresas estatais têm um problema gravíssimo, crônico. Elas são comandadas por pessoas que estão no topo ali do poder da empresa por conta da ideologia que elas têm e do partido que elas fazem parte. Elas não estão no topo da empresa por causa da sua competência, do notório saber naquela área, do histórico de resultados positivos, da capacidade técnica invejável, nada disso. Elas estão lá por conta de indicação política. E para refletir aqui comigo, se você foi colocado ali por indicação política, quem realmente é seu dono? Quem realmente é seu chefe? Quem manda em você? A sua prioridade vai ser os clientes que você atende? A sua prioridade será os colaboradores que trabalham na empresa? Ou a sua prioridade será satisfazer todos os desejos, pedidos e requerimentos de quem te colocou lá e que, em um estalo de dedos, pode te remover de lá se você não cumprir o papel que ele espera que você cumpra. E você não vai morder a mão que te alimenta, não é mesmo? Caso você ouse mordê-la, mesmo que isso signifique o melhor para a empresa e o melhor para os colaboradores, você pode ter certeza absoluta que no dia seguinte você está fora do seu cargo. Então não é à toa que eu tenho muita cautela, muito receio, 1, 2, 3, 4, 5 pezinhos atrás com as estatais, principalmente por conta disso que eu estou explicando para você. Agora, os Correios especificamente, eles não têm apenas o problema de ser uma empresa estatal. Tem um problema muito grande com o serviço que o Correio presta, né? Porque hoje existem no mercado brasileiro aí muitas empresas de postagem, logística, que fazem um trabalho muito, mas muito melhor do que os Correios. Para começar, esse negócio de entregar cartinhas, correspondência já era, e todo mundo sabe disso. WhatsApp, e-mail, ligação por videochamada, ninguém mais precisa usar carta e correspondência. Até as contas que antigamente nós recebíamos tudo na caixinha do correio e tal, hoje todas chegam pelo seu e-mail, pelo seu WhatsApp, por SMS, escolhe. Então tá, vamos lá. A parte de entregas de correspondências e cartinhas, né, não faz sentido. A parte de encomendas, existem empresas que fazem isso muito melhor que os Correios, de forma mais rápida, mais eficiente, com melhor acompanhamento de quem postou e quem vai receber a entrega, e é claro, né, muito mais barato. E o mais curioso que ao justificar o péssimo resultado de 2023, você não vai encontrar uma linha disso que eu acabei de falar. Sabe o que você vai encontrar como justificativa da administração para esse péssimo resultado? Evasão de postagens e clientes devido ao processo de privatização dos Correios implementado no governo anterior e a entrada em vigor do programa Remessa Conforme. O programa diminuiu o volume de importações. Então a culpa do prejuízo enorme do ano 2023 é, claro, responsabilidade do Bolsonaro, né? Essa evasão de postagens e clientes dos Correios para as empresas concorrentes não é culpa do Bolsonaro, é culpa do próprio serviço prestado pelos Correios. Acabei de explicar aqui, né? O mundo mudou e os Correios estão parados no tempo. E aquilo que eles poderiam fazer, que é utilizado hoje pelas pessoas, a parte de logística, encomendas, os pacotes e tal, as empresas privadas de logística fazem muito melhor, mais barato e mais eficiente. Agora, a segunda justificativa é muito curiosa, né? Porque eles falam que a entrada em vigor do Remessa Conforme prejudicou os Correios. Acontece que quem criou o Remessa Conforme foi o próprio governo. E quem que é o dono dos Correios? É o próprio governo. Ou seja, é um atestado escrito pelo próprio governo de que ele mesmo prejudicou a empresa que ele é dono. Muito cuidado com empresas estatais, principalmente se você gosta de investir nelas, e não confie o seu futuro financeiro nas mãos do Estado, deixar o seu dinheiro para ele gerir, minha previdência está com ele, meu futuro está com ele. Já que eu falei até sobre investimentos e previdência aqui, deixar o recado, basta você mandar aqui um e-mail
para contato@robcorreia.com.br para que nós possamos te apresentar a nossa consultoria de investimentos. É muito simples, é só você mandar um e-mail com o seu nome, WhatsApp com DDD e a nossa equipe vai entrar em contato para apresentá-la. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas a gente tem encontro marcado amanhã neste mesmo lugar. Um forte abraço, fique com Deus e até lá.